pessoas com seus sonhos. CBN Café com Política. Municípios reclamando dos dados do censo, que também significaram perdas de recursos. Essas perdas somadas, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, seria de 3 bilhões de reais, o que estaria envolvendo 770 cidades que terão menor recurso, porque foram apontadas com menor número de habitantes. Bruno Silva, um bom dia. A pergunta é: os municípios questionam porque poderiam ter acontecido erros, ou foi porque a verba reduziu e aí precisa cutucar essa ferida, senão vem menos dinheiro mesmo? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme. Grana, né? Grana é o que mais pesa sempre os municípios, né? Nesse caso, quando há alterações na quantidade de habitantes, ou seja, no tamanho de pessoas, né, na quantidade de pessoas que estão vivendo ali dentro do município, isso afeta diretamente a lógica de repasse e, consequentemente, a grana que vai chegar nos cofres municipais. Tanto que esse fator sempre foi motivo de muita briga por parte dos prefeitos, tentando justamente jogar os dados para cima, porque vamos pensar o seguinte: o censo ele é realizado de 10 em 10 anos e o IBGE vai fazendo atualização com base numa previsão de crescimento, né? Tinha muitos dos municípios, Carol, que vinham se orientando dentro dessa lógica, esperando que, fechado o censo, a quantidade de habitantes ali dentro das cidades pudesse ser maior. E quando fechou o censo, a quantidade de habitantes foi menor, por vezes, daquilo que foi projetado. É o caso, só para ilustrar aqui, por exemplo, da cidade de Ribeirão Preto, que estava esperando um crescimento maior e que não aconteceu esse crescimento. E isso afeta depois na lógica de repasse do que diz respeito aí do fundo, né? Então você vinha numa projeção, às vezes até cresceu a cidade, mas não cresceu na projeção que estava sendo esperada, né, o que estava sendo estimada ali por parte dos prefeitos, que estava orientando, inclusive, as políticas públicas. Então isso traz uma dor de cabeça, sim. Os prefeitos agora querem, de alguma forma, brigar, porque tem cidades que têm perdas aí milionárias, considerando esse volume de repasses, viu, Carol? A Confederação falou que o impacto foi maior em regiões mais carentes, dando até percentuais: 29% para cidades do Norte, 18% Nordeste, 11% Sudeste, Centro-Oeste e 8% Sul, né, Guilherme? E tem também algumas cidades aqui que eles listam, as 20 cidades que mais perderam habitantes ao se comparar com a última estimativa do IBGE e a população no censo. A quarta listada aqui é Campinas, que tem 84 mil pessoas a menos do que na última estimativa do IBGE, que foi de 1.223.000 pessoas. A contagem do censo é de 1.138.000 pessoas. Então Campinas está nessa lista aí na quarta colocação de cidades mais impactadas por essa perda, né, Bruno? Exato. Esse é o ponto, né? Que é o que a gente fala. Eles vêm se orientando pela base na taxa de crescimento esperada, né? Quando o censo vem e mostra o dado real, ele nos traz um desafio também para pensar que fatores foram esses que levaram ao não crescimento da população na proporção esperada. É diminuição de fluxo migratório? Porque nessa hora, né? Se a gente parar para pensar, tem várias hipóteses aí que podem ser lançadas. Pode ter a ver com a própria pandemia, que ainda não foi muito, vamos dizer assim, estudada devidamente, que agora os demógrafos, obviamente, com os dados do censo, vão conseguir ter um norte mais claro do que efetivamente aconteceu. Se tem a ver com os novos hábitos, que certamente tem a ver também os novos hábitos reprodutivos da população em alguma medida. Se, por conta ainda desses fatores da pandemia e outras lógicas de trabalho também, fez com que menos pessoas viessem a morar na cidade e, consequentemente, constituir domicílio. Tanto é que um dos fatores, né, Guilherme, que tem explicado de maneira geral o crescimento maior do interior do estado de São Paulo, vamos dizer assim, pensando aí proporcionalmente, tem a ver justamente com esses novos hábitos, né, onde as pessoas hoje trabalham mais em home office, enfim, tem uma outra lógica aí de lidar com a sua questão produtiva. E isso também impacta diretamente nas próprias cidades. E, obviamente, mudanças, como eu estou citando aqui, no padrão reprodutivo da população, que faz com que a taxa, né, de crescimento da população brasileira venha desacelerando já nos últimos anos e agora seja um pouco mais intensa, né, ficando abaixo aí do 1% quando considerado em perspectiva. A informação que chega da imprensa nacional é de que o presidente Lula sancionou uma lei para evitar essa queda brusca dos repasses para as cidades, só que aí, dentro disso, esse benefício vai para cerca de 1.019 cidades, terão uma perda, vamos dizer, escalonada. Aí alguns municípios, não inclusos nesta lista, estão anunciando que estão vendo com a Procuradoria-Geral do Município, vão fazer o quê? Vão analisar esses dados para entrar com uma contestação judicial
para garantir pelo menos a manutenção desse repasse que é o atual do fundo, para não impactar muitos municípios. Sabe com qual justificativa, Bruno? De que depois realmente da pandemia, o aumento no número de pessoas no cadastro único para receber programas sociais aumentou bastante. Aliás, na entrevista hoje aqui no CBN Campinas, através da secretária Vanderlei Amor, também confirmou essa mesma questão. Os indicadores socioeconômicos mudaram porque o cenário é diferente, impacto de pandemia, tem muito mais gente, muito mais famílias que estão em situação de pobreza e que estão precisando desses recursos ou de incentivos através dos programas sociais. Essa é uma linha de raciocínio importante se a gente parar para pensar, né, Carol? Por quê? De um lado, tudo bem, você pode ter tido uma diminuição populacional, mas se aumentou o nível de pessoas pobres, significa que para o Estado aumentou a quantidade de pessoas que precisam ali de alguma forma de auxílio ou estão demandando mais serviços essenciais aí, porque não acessam mais eles de outra forma, né? Então, por exemplo, a pessoa que tinha recurso e antes pagava um plano de saúde, pagava uma escola, algo nesse sentido, né? Ou às vezes não precisava de uma política de assistência social, passou a necessitar. Então, isso impactou. Você pode não ter mudado a quantidade de habitantes, vamos dizer assim, né? Mas você mudou o perfil do tipo de usuário, né, dos serviços do município. Então, isso traz impacto. E isso certamente deve, sim, guardar correspondência com a realidade dos fatos, viu, Carol? Porque uma das coisas que a gente mais viu na pandemia foi o quanto existia um Brasil que era desconhecido por parte dos gestores públicos, tanto nacional quanto, né, locais e estaduais, e que aí passou a figurar aí nas estatísticas, nos dados oficiais, né? Então, o município tem que também dar uma atenção em relação a isso. E a gente sabe ainda que a atividade econômica no Brasil não voltou na dimensão que todos nós gostaríamos que voltasse, né? Muitas pessoas ainda desempregadas, muitas pessoas endividadas, muitas pessoas que ainda não conseguiram a sua recolocação profissional aí no mercado e que demandam mais do Estado para poder acessar serviços e políticas públicas básicas, né? A maior parte de alguns dos entrevistados que temos ouvido é de que não conseguem mais arcar com aluguel, por exemplo, então ou estão em casas de parentes, alguns estão vivendo em abrigos, é o caso de uma parcela da cidade de Campinas. Em entrevista à CBN, um dos abrigos que atendem afirmou que com certeza já estamos ultrapassando os 1.000 moradores de rua na cidade de Campinas, o valor já está em cerca de 1.300. E é uma afirmação que assim, não tem dados oficiais porque a secretaria deve fazer esse levantamento para o final do ano, é um pouco complexo para poder levantar os números de quem está em situação de rua, mas a maior parte, segundo esse entrevistado, o Leonardo, que é da Casa Dulce, é de que essas pessoas confirmaram aos assistentes sociais das entidades de Campinas que só estão em situação de rua porque não conseguiram mesmo, não estão conseguindo arcar, mesmo tendo programas sociais. Eles estão, sim, recebendo algum tipo de recurso ou ajuda de governos, mas não conseguem arcar com o aluguel, que está sendo o que mais está pesando neste momento. E aí, nessa hora, a gente lembra que o Estado, se já não dá conta em condições normais, vamos dizer assim, né? O que não deveria ser normal, obviamente, mas que eu digo condições normais aqui, dentro daquilo que já é esperado dos dados, né? Você imagina, então, quando você tem um aumento da demanda fortíssimo, como vem sendo nos últimos 3, 4 anos, né, Carol? Então, aí fica mais complicado, mais delicado ainda. O que a gente espera é que, obviamente, sim, haja uma sensibilidade e que a gente possa pensar numa lógica aí para poder redistribuir ou chegar, de alguma forma, um pouco mais recursos para as cidades também darem guarida a essas pessoas que tanto necessitam do Estado, né? Tá certo. Bruno, a gente vai finalizando o nosso cafezinho de hoje. Obrigada aí pelas contribuições. É importante a gente refletir bastante sobre essas questões que foram levantadas. Precisamos, sim.